Fala, caveiras! Dica de número 15. Última dica da Lei 9.455 de 97. Última dica da Lei de Tortura. Mas ainda faltam mais 10 dicas, né? Que virão aí sobre a Lei de Crimes Hediondos e a Lei de Abuso de Autoridade. 5 de cada uma, inclusive. Mas vamos lá. A minha última dica para vocês da Lei de Tortura é acerca das majorantes quanto ao crime de tortura. Tá bom? O parágrafo 4º, artigo 1º, parágrafo 4º da Lei de Tortura, diz que a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime for praticado por agente público, se o crime for praticado contra pessoa maior de 60, pessoa com deficiência, criança, adolescente, pessoa idosa e tal. Professor, também aumenta a pena se o crime de tortura for praticado mediante sequestro. Existem 3 incisos lá, inciso 1, 2 e 3 no parágrafo 4º para trazer esse aumento de pena. Professor, o senhor não fez essa dica para falar dos aumentos simplesmente. Não. A dica é para falar de uma situação específica que tem no primeiro inciso, tá? No inciso 1 do parágrafo 4º. O legislador, ao criar a lei de tortura, ao elaborar a lei de tortura, falou assim que a pena é aumentada de 1/3 se for praticada por agente público. Tudo bem, só que não é todo crime de tortura que praticado por agente público tem aumento de pena de 1/3 até de 1/6 a 1/3. Professor, por quê? Nos casos da tortura do artigo 1º, parágrafo 1º e 2º, aquela tortura, naquela básica lá, submeter pessoas sob sua guarda, poder, autoridade ou vigilância, tá? Ou a sofrimento não autorizado em lei. Partindo da premissa que é um funcionário público que pratica esse tipo de crime, ele não pode ter um aumento de pena de 1/6 a 1/3 por ser funcionário público. Caso contrário, isso seria bis in idem, ou seja, estaríamos punindo, né? O legislador estaria punindo, o Estado estaria punindo esse servidor 2 vezes, né? Primeiro, porque é um elementar do tipo penal do parágrafo 1º que ele seja funcionário público. Portanto, não pode ele ter um aumento. Da mesma maneira, é a tortura por omissão, que inclusive foi objeto de dica do vídeo de número 14. Lembra que eu falei da tortura por omissão? Aquele que tendo o dever de apurar o crime de tortura, não apura, pratica o crime de tortura por omissão, do artigo 1º, parágrafo 2º. Se imagine um delegado de polícia, servidor público, né, funcionário público, que pratica a tortura por omissão, porque tinha o dever de apurar um crime de tortura e assim não o fez. Pratica tortura por omissão. E ainda assim vai ter um aumento de pena de 1/3? Negativo. De 1/6 a 1/3? Negativo. Não pode. Caso contrário, isso seria bis in idem. Então guarde isso na memória dos senhores. Não é todo crime de tortura que, quando praticado por agente público, vai ter um aumento de pena de 1/6 a 1/3. Tá bom? Parágrafos 1º e 2º não tem a figura desse aumento de pena, ainda que seja praticado por funcionário público. Bacana? Beijo para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço e até a nossa 16ª dica. Fui!